disse-lhe o anjo do Senhor: volta-te para sua senhora e humilha-te sob suas mãos. É o que diz Gênesis capítulo 16, versículo 9. Quer dizer então que nem sempre os humilhados são exaltados. Mas qual, afinal, é o propósito de Deus com a humilhação? O mendigo chamado Lázaro, de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, e a serva Agar, de Gênesis 16, conta pra gente histórias de duas pessoas que foram humilhadas e nos deveria ensinar qual o propósito de Deus diante desse tipo de circunstância. A serva Agar, do capítulo 16 de Gênesis, era uma escrava de Sara, a mulher de Abraão, que recebeu a promessa de que ela geraria um filho. Ela, porém, era estéril e, à época, no Antigo Oriente, era civil e legal conceder a sua escrava para que dormisse com seu marido e, então, através do filho que ela concebesse, consideraria-se como filho e herdeiro da dona. Abraão, então, deita-se com essa serva Agar a mandato de Sara e ela concebe, de fato, uma criança. Vai dizer o texto, capítulo 16 de Gênesis, versículo 4, que, vendo ela concebido, foi sua senhora desprezada. Quer dizer que Agar, a escrava, a serva, a partir do momento que concebeu o filho, passou a desprezar a sua dona, no caso Sara. Recordando que, diferentemente dos dias de hoje, nesse tempo no Antigo Oriente, filhos eram considerados como uma bênção, um sinal de prosperidade, de continuidade, de legado, dentre tantas outras coisas. A gente já pode interpretar que, ao primeiro sinal de prosperidade, vemos uma mudança na atitude e no caráter de Agar, a serva. Ela agora enche-se de vaidade e peca pelo orgulho, se considerando melhor que sua senhora, por isso a despreza. A atitude inflada e vaidosa de Agar nos mostra esse perigo iminente quando as coisas começam a dar certo e prosperar na nossa vida. É necessário cuidar com o nosso coração e com o pecado da glória própria que está sempre à nossa porta. É por isso também que nós observamos muitas pessoas aparentemente a vida toda sob a mesma situação, mas nós não sabemos aquilo que Deus sabe. E muitas vezes o motivo dessas pessoas estarem nessas situações é porque, ao menor sinal de prosperidade, elas rejeitariam a Deus, elas rejeitariam o seu Senhor. Depois de haver desprezado a sua senhora, vai dizer o versículo 6 do capítulo 16 de Gênesis que Sara a humilha e ela então foge da sua presença. Imediatamente depois de começar a sua fuga, o anjo do Senhor se encontra com essa serva Agar. Ele faz uma pergunta muito importante: de onde vem e para onde vais? Sendo que a sua resposta é: estou fugindo da minha senhora. Quer dizer então que Agar sabia de onde ela tinha vindo, mas ela não sabia para onde iria. Deus faz perguntas não apontando pela sua falta de onisciência, e sim querendo uma confissão e autorreflexão da sua obra criada, do ser humano. Deus, o Elohim Adonai, é o Deus que garante o destino. Ele nem sempre garante uma trajetória tranquila, porque vivemos em um mundo que agora é o palco do conflito cósmico entre o bem e o mal e de uma natureza maligna. Porém, nós temos em Deus o destino assegurado pela fé em Cristo Jesus. Para onde vamos? A resposta é o céu. É triste saber que hoje perguntar para alguém de onde você veio e para onde você vai é muitas vezes uma questão metafísica e que a pessoa sequer consegue responder. O mundo que não sabe a sua natureza não sabe mais o seu destino. É então que Deus vai dizer para Agar: volta à casa da sua senhora e humilha-te sob suas mãos. Não é contraditório, uma vez que Agar tinha fugido de Sara porque ela a havia humilhado? Deus então estava dizendo que ela deveria voltar e se humilhar diante dessa mulher que havia sido tão injusta com ela? Certamente essa não era a expectativa de Agar. Talvez a expectativa de Agar fosse de alguma maneira ser tratada melhor por Abraão e considerada até em um nivelamento superior, não sei, porque ela tinha lhe concedido um filho. Talvez sua expectativa fosse de alguma forma um reconhecimento público e a humilhação de Sara por parte de Deus, essa mulher inescrupulosa. Mas com certeza não de que ela teria que voltar e se humilhar ainda mais. Nós temos entendido errado o conceito de Deus nos colocar por cabeça e não
por cauda, de que Deus vai humilhar então aqueles que nos humilharam e de alguma forma nos colocar no palco. Em seguida, Deus vai abençoar essa mulher dizendo que o filho que ela carregava no ventre seria muito próspero e daria uma descendência muito numerosa e incontável. Essa era a recompensa, essa era a promessa que Deus estava dando a Agar. Quando, porém, nós vamos para a história do mendigo Lázaro, de Lucas capítulo 16, nós vemos um homem que passou a vida toda sendo mendigo e que jazia à porta de um outro homem que era rico e tentava simplesmente comer das migalhas que caía daquele homem. Assim, ele passou a sua vida toda, pobre, miserável, a ponto de que os cachorros, inclusive, lhe lambiam as chagas e as suas feridas. Ao final da história, o Lázaro, o pobre, o mendigo, morre e é levado ao seio de Abraão, ou ao paraíso, enquanto o rico, infelizmente, perde a sua alma e vai para o tormento eterno. Essa história não tem a finalidade nenhuma, obviamente, de dizer que quem é rico vai para o inferno e quem é pobre vai para o céu. Mas olhando para o contexto de humilhação, a gente vê, em contrapartida, alguém aqui que passou a sua vida em humilhação e em pobreza. Diferentemente de Agar, o mendigo Lázaro não teve nenhuma situação na vida em que Deus o havia prosperado de maneira material. Ele nasceu pobre e morreu um miserável. Ele, porém, alcançou, depois da morte, o reino dos céus. Então a gente vê em uma história a situação de humilhação, porém que eventualmente é recebida uma prosperidade, uma bênção no caso de Agar. De fato, ela concebe Ismael, ele se torna um homem muito poderoso e que dá origem a nações, hoje inclusive a ação árabe-muçulmana. Por outro lado, nós temos a história desse mendigo Lázaro que passou a vida sob humilhação e aparentemente nenhum momento de regozijo, tendo a sua recompensa só no pós-morte. Mas o que Deus quer dizer é que o maior prêmio, o maior triunfo dos humilhados não é necessariamente a glória e o reconhecimento enquanto vida aqui na Terra. No final das contas, a coisa que mais importa é aquele destino, de onde vem, para onde vais. Se para onde vai é o céu e se você de fato estará salvo. Quando nós vemos essa história de Agar e Sara, não obstante, a gente questiona inclusive o caráter de Sara como uma mulher de Deus, esposa do pai da fé, Abraão, pode ter esse tipo de comportamento. E é olhando com esses olhos que muitas pessoas, muitos desigrejados inclusive, olham para os que se dizem crentes, para os cristãos e para a igreja e só sabem apontar defeitos ou escândalos ou situações imorais e assim justificam o fato deles mesmos não quererem estar em um templo. Mas é segundo aos Coríntios 7,14 que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e arrepender dos maus caminhos, eu dos céus os ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei essa terra. Nem todos que se dizem crentes, cristãos, são membros de uma igreja, têm o mais importante, a salvação. Nem todos esses estão salvos, apesar de irem a um templo, de serem batizados, de terem cargos. Infelizmente, muitas dessas pessoas têm somente informações de Deus, não têm a salvação. Quem está salvo de fato? Aqueles que se humilham. Se humilharão até o grande dia do Senhor, até o dia que Ele retornará ou até o dia que expirarmos, é quando nós retornamos para Ele. O maior trunfo é saber que mesmo os homens maus, os que usam ou não o nome de Deus, e aqueles que inclusive prosperam, mesmo na sua malignidade, não escaparão do dia do juízo do Senhor. O que importa é a salvação eterna e não nenhuma reviravolta que esta vida terrena pode proporcionar. Você crê?